Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante. O relógio silenciou, as vozes cessaram. Só resta você e uma presença invisível ao seu redor. Mas talvez seja justamente essa presença que mais lhe falta, porque por dentro tudo parece silencioso demais, como se o universo estivesse distante, como se houvesse um vazio entre o que você sente e o que deseja. Um vazio que não se preenche com esforço nem com palavras. Um espaço onde sua alma já chorou em silêncio, esperando ser ouvida. Você pode estar cansado de tentar manter a fé, mesmo quando tudo parece estagnado. Cansado de repetir afirmações que não reverberam, de buscar respostas que nunca vêm. De olhar para o alto, para dentro, para todos os lados, e não sentir retorno. Como se sua oração ecoasse num campo sem resposta. Mas e se eu te dissesse que há algo trabalhando por você nesse silêncio? Dr. Bruce Lipton, biólogo celular e referência em epigenética, revela que nossas células não estão presas a um destino genético. Elas respondem com profunda inteligência ao ambiente interno que criamos. Isso significa que não é o mundo lá fora que define sua vida. É o que você sente por dentro. É a emoção que pulsa, a crença que vibra em silêncio, o sentimento que se repete dia após dia. O que você sente se transforma em instrução para cada célula. E o seu corpo, como um campo eletromagnético vivo, começa a emitir essa frequência. O universo escuta isso. Não as palavras, mas a vibração que nasce do seu estado interior. Bruce Lipton compara esse processo ao crescimento do bambu. Durante anos, você não vê nada. A terra está quieta, o ar imóvel. Mas debaixo da superfície, raízes estão sendo construídas, profundas, silenciosas, invisíveis. E só então, quando o terreno interno está preparado, o bambu cresce com força. Assim também é sua realidade. A reprogramação não acontece quando você quer. Ela acontece quando o seu ser inteiro está pronto. E isso exige presença, exige paciência, exige um tipo de fé que é mais sentir do que pedir. Joe Dispenza, outro grande mestre dessa consciência integrada, afirma: quando sentimos emoções elevadas com coerência, como gratidão, compaixão, entrega, nosso cérebro e coração entram em sintonia. E essa harmonia cria um campo eletromagnético capaz de interagir com o campo quântico. Ou seja, a emoção coerente é a linguagem que ativa o invisível. O universo não responde ao desespero, ao controle, à rigidez. Ele responde ao alinhamento, ao estado interno que já acredita, que já sente, que já vibra a verdade do que deseja. É como afinar um violino antes da melodia. Você não pode tocar sua sinfonia sem antes escutar o silêncio das cordas, sem tocar com delicadeza o centro da sua vibração. E se nesse instante você sentisse que o universo está apenas esperando esse acorde em você? Não uma frase perfeita, não um pedido exato, mas uma vibração sincera, uma presença verdadeira, uma entrega silenciosa. Se isso ressoa no seu coração, respire fundo e se permita ficar. Aqui neste canal, cada palavra foi criada para tocar aquilo que o mundo não vê, mas que sua alma sente. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se, porque talvez, só talvez, seja assim que o universo começa a trabalhar a seu favor, no instante em que você sente que já está sendo ouvido. Há uma armadilha sutil no caminho de quem busca se alinhar com o universo, a vontade de forçar o fluxo. Quando tudo parece travado, é natural que surja a urgência, a mente corre, o coração aperta, a alma clama por mudança. E então, começamos a fazer de tudo, repetir mantras, escrever intenções, visualizar com força, como se estivéssemos empurrando uma porta com todo o corpo, esperando que ela finalmente se abra. Mas o que poucos percebem é que esse esforço ansioso, apesar de bem intencionado, gera tensão.
uma tensão invisível que enrijece o corpo, agita a mente e fecha o campo vibracional. A neurociência mostra que, quando estamos estressados, o corpo libera cortisol. E o cortisol não apenas nos mantém em estado de alerta, como também estreita nossas possibilidades de percepção. A energia vital se contrai, as conexões cerebrais se limitam, a vibração perde fluidez. E isso tem um impacto direto na nossa comunicação com o campo invisível. Bruce Lipton ensina que o ambiente interno determina a forma como nossas células se expressam. Se você está tenso, ansioso, com medo, suas células sentem isso. E mesmo que você diga frases positivas, seu corpo continua emitindo outra linguagem. O universo não responde ao que você diz com a boca. Ele responde ao que você vibra com o ser. Lembro de uma mulher que, por meses, recitou afirmações poderosas todos os dias, mas ela fazia isso com o corpo contraído, com o maxilar apertado, com o coração acelerado. Nada mudava. Até que um dia, exausta, ela soltou os ombros, fechou os olhos, respirou e chorou. Chorou porque finalmente sentiu. E naquele instante, algo mudou. O corpo abriu espaço. A vibração se reorganizou. O campo começou a responder. A urgência de mudar é compreensível. Mas muitas vezes é ela mesma que impede a mudança. É preciso soltar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Como quem se alinha com o fluxo e não mais luta contra ele. Pense nisso como um rio. Tentar manifestar algo em meio ao caos da mente é como tentar pescar num rio agitado. A água está turva. Os peixes não se aproximam. Mas quando a correnteza acalma, quando tudo repousa, o peixe vem, a resposta chega. O invisível se revela. Soltar o esforço não é parar de agir, é agir com suavidade. É permitir que sua intenção seja acompanhada de paz e não de tensão. Porque é na paz que o milagre se aproxima. Muitas pessoas, movidas pela fé ou pela esperança, mergulham em práticas espirituais como quem segura uma tábua no meio de uma tempestade. Elas repetem mantras, dizem afirmações todos os dias, colocam frases poderosas nas paredes, nas telas do celular, no espelho do banheiro, mas, mesmo assim, sentem-se travadas. Nada parece mudar. E com o tempo surge a dúvida: será que isso funciona mesmo? Mas a questão nunca foi apenas o que se diz, é o que se sente enquanto se diz. A mente pode decorar palavras, a boca pode repetir, mas se o corpo continua vibrando insegurança, medo ou pressa, não há sintonia real com o que se está afirmando. E, sem essa sintonia, o campo permanece surdo. O universo responde à coerência vibracional, não à repetição automática. Dr. Bruce Lipton afirma que nossas crenças profundas, muitas vezes inconscientes, moldam os receptores das nossas células. Isso significa que você pode dizer 1000 vezes "eu confio na vida", mas se internamente ainda existe uma parte que espera o pior, essa parte é quem está comandando a emissão vibracional. E é ela que o universo escuta. Por isso, antes de repetir uma frase, pare, sinta o seu corpo, sinta como está sua respiração. Observe a tensão nos ombros, na mandíbula, no peito. Só então, inspire devagar, como quem convida o novo, e expire, liberando a dúvida, como quem entrega o velho. Quando sentir que o corpo repousou, que há um leve calor no centro do peito. Um pequeno relaxamento. Aí sim, diga: o universo trabalha a meu favor. Não fale apenas com a boca. Fale com sua vibração, fale com sua entrega, porque repetir sem sentir é como plantar uma semente em terra seca. A intenção é boa, mas falta água. E essa água é a presença. É a emoção sincera que acompanha cada palavra. É o corpo inteiro dizendo sim. Talvez hoje seja o dia de transformar o hábito de repetir em um ato de alinhar. Talvez seja um momento
de parar de falar com pressa e começar a falar com alma, porque quando o corpo sente, o campo escuta. Existe um impulso silencioso, quase instintivo, que muitos de nós carregamos, o desejo de controlar tudo, controlar os resultados, os passos, as respostas, como se, ao garantir cada detalhe, pudéssemos finalmente ter paz. Mas o paradoxo é esse: quanto mais tentamos controlar, menos espaço damos para que o invisível atue, porque o controle é filho do medo, e o medo vibra numa frequência que fecha, que contrai, que impede. A maioria das pessoas acredita que o controle garante segurança, que planejar, organizar, repetir as práticas corretamente é o que vai agradar o universo. Mas o campo quântico não responde à rigidez, ele responde à entrega, a uma entrega viva, consciente, sentida. Porque quem confia, solta, e quem solta, permite que o milagre aconteça. Joe Dispenza mostra com clareza que quando acessamos estados emocionais elevados como gratidão, aceitação e presença, nosso campo eletromagnético se expande, nossos centros energéticos se alinham. E é nesse estado que nos tornamos magneticamente receptivos, não porque pedimos certo, mas porque sentimos certo, porque o corpo entra em harmonia com o campo. E essa harmonia é como uma chave que abre portas invisíveis. Mas soltar não é o mesmo que desistir, e essa é uma confusão comum. Soltar é confiar, é fazer a sua parte, mas deixar que o restante seja conduzido por algo maior. É como escrever um pedido sincero, dobrar o papel com intenção, colocá-lo em um altar simbólico e deixá-lo ali, sem cobrar o tempo, sem exigir o formato. Apenas confiar, porque a força que cria o universo também sabe o momento certo de entregar. Imagine uma pipa. Se o fio estiver tensionado demais, ela não sobe. Ela trava, oscila, cai. Mas se estiver solto demais, ela se perde, se desfaz no céu. O segredo está no equilíbrio. É preciso firmeza e leveza ao mesmo tempo. Presença e liberdade. Intenção e confiança. Talvez hoje, mais do que pedir, você precise soltar. Não como quem abre mão, mas como quem abre espaço. Porque quando você quebra o controle, o universo começa a se mover. Há um equívoco silencioso que acompanha muitas preces sinceras. A ideia de que basta pedir com palavras claras, com frases corretas, com a mente concentrada, e o universo vai ouvir. Mas o campo invisível que nos cerca, essa inteligência cósmica que tantos chamam de Deus, fonte ou energia, não responde apenas ao que é dito, responde antes de tudo ao que é sentido. Antes da oração, existe uma vibração. Antes do pedido, existe um estado interior. E é esse estado que molda o campo. É essa frequência silenciosa que antecede toda manifestação. Bruce Lipton mostra, através da epigenética, que nosso ambiente emocional interno, aquilo que sentimos profundamente, regula a forma como nossos genes se expressam. Ou seja, a emoção sentida, real, concreta, não só influencia a biologia do corpo, mas também sinaliza ao universo o tipo de realidade que estamos prontos para receber. Quando você ora em desalinho, com medo ou urgência, o corpo envia sinais contraditórios. A mente diz, eu quero, mas o corpo vibra, eu duvido. E assim, o campo permanece em silêncio. Mas quando o corpo inteiro está em estado de gratidão, de certeza tranquila, de entrega suave, tudo muda. Porque gratidão não é apenas uma emoção, é uma assinatura energética. Ela carrega a vibração de quem já recebeu. E quem sente como se já tivesse recebido, comunica ao universo uma mensagem poderosa. Eu confio. Você pode praticar isso agora mesmo. Feche os olhos por alguns segundos. Traga à sua memória um momento real de gratidão. Algo pequeno, talvez. Um gesto de carinho, um olhar, uma manhã de sol. Sinta esse momento como se estivesse acontecendo agora. Permita que a emoção floresça no corpo. Talvez você sinta um calor no peito,
uma leve expansão, um pequeno sorriso involuntário. E quando esse estado vibracional estiver presente, diga suavemente: só diga isso e sinta: o universo trabalha a meu favor. Não apenas com a boca, com o corpo inteiro, com a emoção alinhada, com a alma presente. Porque o universo não se move pelas palavras que usamos, ele se move pela frequência que emitimos. É como um espelho muito puro. Ele não responde ao barulho, ele responde à clareza. Quando sua vibração está limpa, o reflexo da vida também se torna limpo. Preciso, coerente. Antes de pedir, sinta. Antes de falar, alinhe, porque é o que você sente, não o que você diz, que molda o invisível. Existe um espaço dentro de você, onde tudo começa. Mas esse espaço tão sagrado, tão potente, tão cheio de possibilidades, quase sempre é abafado, não pelo mundo exterior, mas pelos ruídos que carregamos por dentro. Mesmo quando buscamos conexão espiritual, muitas vezes levamos o mesmo barulho de sempre, pensamentos acelerados, expectativas, dúvidas disfarçadas de fé, ansiedade vestida de devoção. E então, tentamos preencher o vazio com práticas, orações, músicas, palavras bonitas, mas esquecemos do principal: o silêncio. Não o silêncio da boca, mas o silêncio da alma. Aquele que é fértil, receptivo, criador. Bruce Lipton nos lembra que o silêncio é o solo onde as sementes da crença germinam. Se esse solo estiver ocupado demais, poluído de vozes internas que repetem medo, cobrança ou comparação, nenhuma semente encontra espaço para florescer. Mesmo a intenção mais bonita, se lançada num terreno agitado, perde força. Por isso, depois de afirmar algo como "o universo trabalha a meu favor", não preencha o momento seguinte com mais palavras, nem com pensamentos sobre como e quando isso vai acontecer. Simplesmente silencie. Pratique o vazio criador. 3 minutos de silêncio consciente tem mais potência vibracional do que 30 minutos de repetições automáticas. Sente-se, respire, sinta o ar entrando, o peito se expandindo, o corpo relaxando. Observe os pensamentos, mas não os alimente. Permita que o silêncio venha, pouco a pouco, como quem se aproxima em respeito. Nesse espaço, o seu ser começa a ecoar. E é esse eco que o universo escuta. Porque o universo não responde ao som da sua voz. Ele responde ao som da sua vibração. E a vibração mais clara, mais pura, mais potente, nasce do silêncio. É como uma concha que repousa na areia, vazia, disponível. Ela não corre atrás das ondas. Ela apenas espera. E de tempos em tempos, o mar vem até ela. Assim também é a manifestação consciente. É no repouso interior que o milagre se aproxima. Talvez o que te falta não é mais uma prática. É menos ruído. Talvez o seu milagre esteja tentando chegar, mas não encontra espaço. E talvez, nesse exato instante, você possa escolher simplesmente silenciar, dizer e sentir. Não é uma técnica, não é uma fórmula mágica. É um reencontro com aquilo que você já é. Um ser vibracional, emocional, consciente. Quando você diz uma frase com presença e sente com verdade, você está acendendo um novo padrão dentro de si. Está sinalizando para suas células que é seguro mudar. Está ensinando ao seu campo que é hora de receber. Dr. Bruce Lipton nos lembra com clareza: suas células escutam. Elas não seguem ordens vazias, mas respondem ao que você vibra. Emoções como confiança, gratidão e aceitação não apenas curam, elas instruem. Elas dizem ao seu corpo, ao seu campo, ao universo: eu estou pronto. É essa prontidão silenciosa que transforma. Joe Dispenza aprofunda: a emoção sentida com coerência é um campo que comunica com o invisível, como uma ponte energética que liga o que você é ao que você quer viver. O universo não precisa que você prove nada.
Ele precisa que você sinta, que você vibre com clareza, que você se entregue ao agora com presença. E por isso deixo aqui um convite muito simples, mas profundamente poderoso. Todos os dias, pela manhã, antes de qualquer obrigação, antes de qualquer pensamento. Pare por 2 minutos. Respire fundo, sinta seu corpo. Deixe a mente repousar e então diga com o coração: o universo trabalha a meu favor. Mas diga sentindo, diga com o corpo inteiro, diga como quem já sabe que está sendo ouvido. E depois silencie. Deixe o campo responder. Talvez essa prática se torne o ponto de virada da sua vida, não porque vai mudar tudo de fora para dentro, mas porque vai mudar você de dentro para o invisível. Se essa mensagem tocou algo profundo em você, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada palavra é um gesto de escuta, um espaço de reconexão, uma lembrança de que você nunca esteve só. Ative o sino para não perder nenhuma prática e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Às vezes, o que mais falta a alguém é uma frase sentida no momento certo, porque no fim, não se trata de forçar o invisível, trata-se de permitir que o invisível te encontre. E se hoje, nesse exato instante, o universo já estiver trabalhando a seu favor,